O ministro do Supremo, Dias Toffoli, anulou todas as provas do acordo de leniência da empreiteira Odebrecht, que foram usadas em acusações e condenações na Operação Lava Jato. A decisão beneficiou Lula. O ministro afirma que a prisão do presidente foi uma armação e um dos maiores erros judiciários da história do país. De acordo com Toffoli, agentes públicos desrespeitaram o devido processo legal, subverteram provas e agiram com parcialidade. Toffoli se pronunciou no âmbito de uma ação movida pela defesa de Lula, atualmente representada por Valesca Zanin, mulher do ministro Cristiano Zanin. Pelas redes sociais, o ex-juiz e agora senador Sérgio Moro se manifestou sobre a decisão de Toffoli. Aspas, a corrupção nos governos do PT foi real. Criminosos confessaram e mais de 6 bilhões de reais foram recuperados para a Petrobras. Esse foi o trabalho da Lava Jato, dentro da lei, com as decisões confirmadas durante anos pelos tribunais superiores. Os brasileiros viram, apoiaram e conheceram a verdade. Fecha aspas. Ana, essa decisão do ministro Dias Toffoli de anular as provas do acordo de leniência da Odebrecht tomou o noticiário desde da manhã, essa decisão que foi divulgada hoje de manhã. E, enfim, é mais uma decisão, né, entre várias de ministros do Supremo, no sentido de enterrar a Operação Lava Jato, essa que foi uma das maiores operações de combate à corrupção do Brasil e do mundo. Vale lembrar também que Dias Toffoli herdou essas ações do ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou em abril, ele que era relator dessas ações. Ele já tinha esse entendimento, né, de que boa parte das provas tinham sido colhidas aí, nas palavras dele, com certos vícios. E agora, então, Dias Toffoli herda essas ações, dá essa decisão com termos assim parece de militância, inclusive ele que foi advogado do PT, foi indicado por Lula em 2009, né? Ele era advogado-geral da União na época. Paula, eu acho que nós vamos fazer, né, mais do que uma rodada sobre esse assunto, porque realmente esse assunto sacudiu os noticiários, as redes sociais, sacudiu a minha vida aqui nos Estados Unidos, que não consegui explicar muito bem, né? Meu marido olhou para mim e falou, você está traduzindo errado. Eu falei, não, é isso mesmo. Uma série de coisas, de pontos que a gente pode trazer. Primeiro, como você muito bem disse, a Toffoli aí querendo enterrar de vez a Lava Jato. Eu não diria nem enterrar a Lava Jato, mas enterrar a Constituição, o ordenamento jurídico que a gente sempre vem falando aqui, que praticamente não existe mais no Brasil. Toffoli que não passou, né, nos testes ali, no concurso de 1995 e 96, se eu não me engano, para juiz de primeira instância, não conseguiu passar. Então, nem o notório saber jurídico essa pessoa tem. E aí você vê uma notícia dessa e você fala, bom, é realmente a agenda comunista querendo reescrever a história, apagar o passado para controlar o presente e o futuro, já diria George Orwell, né? O curioso é que o Toffoli, ele fala da primeira instância, ele fala dos procuradores da Lava Jato, dos agentes que agora estão com um alvo nas costas, serão perseguidos. Mas e o TRF-4? Os desembargadores do TRF-4 de Porto Alegre, que não apenas validaram a sentença do Sérgio Moro, mas aumentaram a pena. Desembargadores que foram indicados pelas administrações petistas. E o STJ, né? Todos erraram, absolutamente todos erraram. Agora, Paula, o que me deixa impressionada é que hoje, tomando café com a minha família e tentando explicar, o meu marido falou, bom, mas espera aí, deixa eu fazer uma pesquisa rápida aqui, então, da famosa operação para os americanos chamada Car Wash, né? A Lava Jato. E aí uma pesquisa rápida, você encontra que os acordos de leniência da Lava Jato, né, a gente precisa sempre lembrar, o acordo de leniência serve para a empresa e delação premiada para indivíduos, né, para pessoas. Foram
43 acordos de leniência com empresas na Lava Jato, Paula, e delações premiadas foram 156. Dessa soma desses acordos de leniência e delação premiada, os nossos cofres públicos receberam de volta quase 25 bilhões de reais, com B, 25 bilhões de reais. E aí, você se pergunta, né, esses 43 acordos, essas 43 empresas, elas inventaram a corrupção, devolveram o dinheiro do bolso, essas 156 pessoas devolveram dinheiro do bolso, 25 bilhões de reais que foram doados, né, numa caridade aos cofres públicos, e aí fica difícil, né, você combater números, você combater fatos. Eu vou encerrar por aqui, Paula, para a gente continuar numa outra rodada, porque esse assunto não pode morrer hoje, o Senado precisa fazer alguma coisa, o Congresso precisa fazer alguma coisa, essas decisões monocráticas precisam deixar de existir, né, no nosso cenário jurídico. Não tem como, é inadmissível um juiz ativista, militante, advogado do partido mais corrupto da nossa história, em uma canetada, fingir que a Lava Jato não aconteceu e que Lula foi inocentado e que 25 bilhões de reais foram devolvidos aos cofres públicos por pura caridade. Bom, e nas redes sociais, o ministro da Justiça, Flávio Dino, informou que vai determinar à Polícia Federal a apuração da responsabilidade criminal de agentes públicos. Está aí, então, o tweet do ministro Flávio Dino, diz que vai enviar a Polícia Federal para cumprimento da determinação de apuração de responsabilidade criminal de agentes públicos. Augusto, quero te ouvir em relação a essa decisão do ministro Dias Toffoli de hoje. Que agentes públicos ele quer examinar? Eu não entendi. Eles que firmaram um acordo de leniência durante a Operação Lava Jato. Leniência, tá. A Ana lembrou muito bem. Eles devolveram o dinheiro. Eu peço à produção, ao nosso Binha, que providencie para a gente exibir ainda hoje as declarações todas baseadas aí na devolução do dinheiro. Dos ministros Gilmar Mendes, o Luiz Roberto Barroso e do Alexandre de Moraes. E dizendo que, não, olha aqui, devolveram o dinheiro, roubaram. Como é que pode? Esse dinheiro é doação, como disse a Ana. Os ministros estão dizendo isso, então, se esses são os agentes públicos, eles estão entre os agentes públicos a serem ouvidos, então. Então, o Flávio Dino deve procurar essa gente. Foi lembrado também que pelos meus parceiros, foi lembrado que o Toffoli, ele foi advogado do PT, advogado das campanhas do PT e depois chefe da Advocacia Geral da União. Ele é advogado do Lula. O pessoal que passa pelo PT é um fenômeno estranho, mas sempre se manifesta. Quando eles saem do PT, expulsos, por exemplo, o PT não sai deles. 3 deputados votaram no Tancredo Neves, quando ele ganhou no colégio eleitoral do Paulo Maluf. Esses 3 deputados federais, que eram Ayrton Soares, a Beth Mendes, que foi atriz, e um terceiro deputado de Goiás, que não me ocorre o nome agora, eles foram expulsos do PT. Pois bem, anos depois eles voltaram. A Marina Silva é humilhada, já está de volta ao PT. Eles não conseguem ficar longe. O que se podia esperar do Toffoli, que ele não gosta de ouvir essa notícia e vai morrer ouvindo, reprovado 2 vezes no exame de ingresso na magistratura paulista, 2 vezes. Ele não poderia ser juiz num vilarejo de São Paulo e dar palpite como ministro do Supremo Tribunal Federal e como presidente do Supremo. Ele disse que o Supremo agora exerce o poder
moderador, ele não entende nada de direito. Ele não é que ele não tem notável saber jurídico, ele não tem nenhum saber jurídico, ele não pode ser juiz. Deveria ser demitido por incompetência. E fica aí dando palpite e dizendo o que quer, né, sobre o que aconteceu, por exemplo, com Jair Bolsonaro. Existe o inquérito do fim do mundo, que examina fake news há 4 anos. Não está aí, não faz parte dele, não foi indiciado. O cara que fez aquele documentário tentando provar que não existiu um atentado que foi transmitido ao vivo. Acompanhamos aquele atentado sofrido pelo Jair Bolsonaro, todo mundo viu a facada. Eu fiz a primeira entrevista com o presidente Bolsonaro depois do atentado, quando ele já estava aqui hospitalizado em São Paulo. Eu vi as consequências do atentado, horrorosas. O Bebiano, que estava em Juiz de Fora, ele acompanhou a primeira intervenção cirúrgica. Foi por muito pouco que o Bolsonaro não morreu, e eles não se compadecem do inimigo, esses caras, nem diante dessas evidências. O jornalista da Folha que escreveu, né, que bom que seria que o Bolsonaro morresse, são esses os que falam em empatia. Esses caras não sabem o que é compaixão, não tem pena de ninguém. Se possível, é bom que morra, se é melhor para o partido. Eles são assim, e todos eles estão no mesmo balaio. Os que estão no Supremo indicados pelo PT, por governos do PT, estão aí ainda pagando a conta. Por quê? Porque eles concordam com o PT. Todos eles torceram para que o presidente, em campanha, candidato a presidente, morresse. São capazes disso. E por que não prendem, já que estão querendo acabar com fake news, o cara que fez o documentário, que eu nem sei o nome, não vi. E o PT frequentemente vem com essa história. Né? E o Dirceu, o ideólogo do partido, além de gerente da quadrilha, que o chefe é o Lula, o Dirceu vem dizer da oportunidade do atentado. Augusto, nós já recuperamos aqui alguns vídeos. Vou pedir para o Binha soltar o primeiro vídeo do ministro Gilmar Mendes falando da Operação Lava Jato. Na verdade, o que se instalou no país nesses últimos anos, está sendo revelado na Lava Jato, é um modelo de governança corrupta. Algo que merece um nome claro, de cleptocracia. Isso que se instalou. Isso é evidente. Veja o que fizeram com a Petrobras, veja o valor da Petrobras hoje. Por isso que se defende, eu falei isso, por isso que se defende com tanta força as estatais. Não é por conta de dizer que as estatais pertencem ao povo brasileiro, porque pertencem a eles. Eles tinham se tornado donos da Petrobras. Esse era o método de governança. Infelizmente, para eles, e felizmente para o Brasil, deu errado. Cris, quero te ouvir, mas vou aproveitar para ler mais um trecho dessa decisão de hoje do ministro Dias Toffoli. Ele diz o seguinte: digo sem medo de errar, foi o verdadeiro ovo da serpente dos ataques à democracia e às instituições que já se pronunciavam em ações e vozes desses agentes contra as instituições e ao próprio STF. E vou além aqui, num outro trecho ele diz o seguinte: valeram-se, como já disse em julgamento da segunda turma, de uma verdadeira tortura psicológica, um pau de arara do século XXI para obter provas contra inocentes, fecha aspas. Está aí mais um trecho da decisão do ministro Dias Toffoli. E, Cris, tem mais um agravante nessa história, né? O ministro Dias Toffoli foi citado em uma delação premiada pelo Marcelo Odebrecht, foi presidente da empreiteira da Odebrecht. Ele era o amigo do meu pai. Nós temos esse trecho para a gente relembrar. Tem esse e-mail aqui,
apenas para indicar quem seria a pessoa sobre a qual você está falando. E qual o contexto da conversa? É isso. É um amigo. É um amigo. Toffoli. Na verdade é o seguinte, quando o Toffoli foi, isso não foi só ele não, vários candidatos já tinham procurado a gente e outras empresas. Como é que funcionava? Não posso dizer como é que funciona, mas como é que funcionava? Pode encostar mais? Sempre que o presidente escolhia um candidato a ministro do STF, certo. O candidato a ministro, em geral, ele ia em empresas ou pessoas que ele achava que tinham relações políticas junto ao Congresso para ajudar, para que essas pessoas, de certo modo, ajudassem junto ao Senado, porque o Senado é que aprova o Ministério. Pois é, Cris Dias Toffoli foi citado, então, por Marcelo Odebrecht. Ele não deveria se considerar impedido nesse caso? Mas eles não se consideram, né? Eles estão acima de tudo e de todos. Eu queria relembrar alguns fatos, esse era um que eu tinha anotado aqui, que o Toffoli não é só o ex-advogado do PT, que foi presenteado por ter sido advogado do PT, foi presenteado por Lula com o cargo de ministro do STF. É também o amigo do pai do Marcelo Odebrecht. Então, o pai do Marcelo Odebrecht, Emílio Odebrecht, que era o dono da empresa, era amigo de Lula. E o amigo do amigo de Lula, né? O amigo do Marcelo Odebrecht, era Toffoli. A revista Cruzoé colocou esse trecho da delação premiada do Marcelo Odebrecht na capa e foi censurada. Isso no ano de 2019, início do governo Bolsonaro, por acaso, ainda antes da pandemia, foi censurada. Revista Cruzoé e o site O Antagonista. Na época, a imprensa ainda agia como imprensa e denunciou. Não existe censura no Brasil e tal. E não só a imprensa, né? O judiciário também não era calado por parte desses ministros aí que se acham donos da verdade, donos do Brasil. O judiciário também se pronunciou, muitas pessoas de vários níveis, e eles acabaram tendo que voltar atrás e liberaram. Se bem que na época a reportagem da revista Cruzoé acabou sendo viralizada em grupos de WhatsApp, o pessoal não usava muito Telegram ainda na época, mas em grupos de WhatsApp, todo mundo acabou lendo em PDF essa reportagem que estava censurada. E por que Marcelo Odebrecht refere-se a Dias Toffoli como amigo do meu pai? Por que esse codinome, digamos assim? Porque todos que recebiam propina da empresa estavam com codinome, era uma lista gigantesca. Vou relembrar alguns nomes aqui. Itália, que era o ex-ministro Antônio Palocci, o pós-Itália, que era o Guido Mantega, que ficou como ministro da Fazenda depois do Palocci. Então, tinham vários nomezinhos. A Coxa, né? O Amante, a gente sabe quem é. Enfim, tinham vários nomes ali da lista do Odebrecht que até hoje não explicaram, né? Onde foi parar o dinheiro da propina. Mas Marcelo Odebrecht explicou em delação premiada com muita naturalidade, como a gente viu no vídeo aí. E na condição de representante legal da empresa, fez o acordo de leniência não só com o Ministério Público Federal, mas também com a Justiça Americana e com a Procuradoria da Suíça. Foi o maior acordo, segundo a Justiça Americana, foi o maior acordo de leniência da história do mundo. Da história do mundo. 3 bilhões e 500 milhões de reais na época, que seria hoje, pelos cálculos que o pessoal está fazendo aí, perto de 17 bilhões e meio de reais. É mais ou menos metade do que aliás, não, desculpe, estou confundindo. E já ia comparar com as viagens, mas esse aí é bilhões. O que eu queria lembrar também? O ex-relator da Lava Jato, o ministro Teori Zavascki, que morreu num acidente aéreo até hoje não muito bem explicado também, estava prestes a homologar delações premiadas, entre elas a do Marcelo Odebrecht. E havia, inclusive, uma celeuma na imprensa e tal, quem que vai estar na lista de propinas, o que ele entregou, né? E aí aconteceu esse acidente, ele faleceu, e quem homologou as delações foi a ministra Carmen Lúcia, e depois colocou Edson Fachin na relatoria. Edson Fachin, que anos depois faria aquela manobra jurídica absurda, impensável, inaceitável, de tirar um ex-presidente na época, né, Lula, condenado em 3 instâncias por 12 juízes diferentes por lavagem de dinheiro e corrupção.
E o Marcelo Odebrecht entrega tudo na delação. Ele preparava decretos presidenciais para serem enviados para o Congresso. Ele fazia o que ele queria ali, mediante, claro, o acordo de eu pago a propina para vocês enriquecerem ilicitamente ou fazerem caixa 2 para o PT se perpetuar no poder. E vocês me dão as obras que eu quero, superfaturadas, que aí eu tiro ali do superfaturamento essa grana que eu tirei da minha empresa para dar para vocês. Era mais ou menos isso, grosso modo. Então é importante a gente lembrar esses fatos aqui. E só para finalizar, Paula, vocês trouxeram aí uma fala de Gilmar Mendes sobre a Lava Jato. A Ana tem caderninhos, eu também tenho caderninhos, Ana. Eu fiz uma transcrição de um vídeo de Luiz Roberto Barroso, que viralizou também na época da Lava Jato, em que ele dá um relato de alguém que está assim estarrecido com tudo que a Lava Jato tinha revelado. Vou ler só um trecho aqui, já uma vez eu já li aqui, mas acho que vale relembrar. Então, abre aspas para o ministro Luiz Roberto Barroso. Foi uma operação que revelou um quadro impressionante e assustador de corrupção de norte a sul, de leste a oeste desse Brasil. Um quadro de corrupção estrutural, sistêmica e institucionalizada. Compravam-se maiorias políticas com a corrupção, almejavam-se cargos públicos para desvio de dinheiro e financiava-se a política e o próprio bolso com dinheiro público desviado. Além de estrutural, era uma corrupção sistêmica, porque uma engrenagem alimentava a outra. Não foram falhas individuais ou pequenas fraquezas humanas. Eram esquemas profissionais de arrecadação e de distribuição de dinheiros desviados. Ele coloca no plural. E ele segue falando, e mais para frente, ele fala lá, e não se fale em criminalização da política, levar percentuais em contratos públicos, cobrar pedágio em empréstimos públicos ou receber suborno para dar isenção tributária a quem não merecia ser desonerado ou cobrar propina para não convocar empresas ou indivíduos para comissões parlamentares de inquérito não é política, é crime mesmo. Então ele falava com todas as letras, agora estão nesse conluio. Última informação importante que eu lembrei hoje. Algumas semanas atrás a gente falava sobre uma decisão absurda do STF de autorizar que os ministros julgassem causas, mesmo quando entre os advogados, né, das pessoas que estavam sendo julgadas, tivessem escritórios dos quais fazem parte parentes seus, né? Adivinha quem está no escritório que pede a revisão do acordo de leniência da Odebrecht? Valesca Zanin. E olha, essa foi uma decisão monocrática de Dias Toffoli. Se for para o plenário, Cristiano Zanin está autorizado a dar o parecer dele sobre essa situação, esse fim do acordo de leniência da Odebrecht. Então, realmente é mais do que triste, viu, Ana? É simplesmente inaceitável o que está acontecendo no Brasil. Lacombe, também quero te ouvir, mas vou pedir para a produção exibir mais um trecho da delação do Marcelo Odebrecht. Para o nosso controle, nós chegando provisionamos, então, 35 milhões de reais desse saldo exatamente na conta amigo, que seria, na época, eu nunca conversei com ele que era para necessidades pessoais do Lula, mas na época era para o projeto político do Lula, Instituto Lula, seja lá o que for, qualquer demanda que viesse de Lula estaria englobado nesses 35 milhões. Pois é, como a gente acaba de ouvir, 35 milhões para o projeto político de Lula, e agora vem a decisão do ministro Dias Toffoli dizendo que a prisão tratou-se, abre aspas, de uma armação. É aquela história, né, que há produto do roubo, mas não houve roubo. Eu peço desculpas, vou repetir alguns comentários que já fizeram, mas acho importante como uma forma de protesto contra essa pilha de absurdos que a gente tem recebido sobre nós, né? Hoje é um dia em que eu me vejo entre dois sentimentos, basicamente. Quando acorda aquela vontade de não sair da cama, não sair do quarto, né? E ao mesmo tempo, uma vontade grande de sair e de explodir tudo. Em sentido figurado, pelo amor de Deus, né? Só que aí eu percebo que já implodiram tudo, já implodiram o Brasil e que a gente está sobre os escombros de um país. Ana falou sobre isso, né? O Lula não foi condenado apenas pelo Sérgio Moro, absolutamente. Ele foi condenado por unanimidade, com pena aumentada pelo TRF4, foi condenado por unanimidade pelo STJ e dá para dizer que ele foi condenado também
pelo STF, porque o STF negou vários pedidos de habeas corpus para o Lula, né? Até que o Edson Fachin, do nada, né, viu um probleminha ali no CEP, né, e resolveu anular as condenações do Lula, o que vários juristas, não sou eu, que não sou jurista, não sou advogado, vários juristas já disseram que é um absurdo. Inclusive, eu fiz várias anotações aqui e na minha pesquisa aqui, me lembrei que o Edson Fachin, ele por 10 vezes, pelo menos, ele rejeitou tirar processos da Lava Jato de Curitiba. 2015 teve aquela fala do Gilmar Mendes, né, defendendo superpoderes para a Lava Jato. E aí, de repente, tudo mudou. O Dias Toffoli está aí, o amigo do meu pai, né? Não é o meu pai, é o pai do Marcelo Odebrecht, do Emílio Odebrecht. Como disse Augusto sempre fala isso, né? Reprovaram 2 vezes no concurso para juiz, ex-advogado do PT, ex-consultor da CUT, né? E só para não me alongar muito, porque a gente tem outros pontos sobre esse absurdo de hoje, qualquer acordo de leniência para empresas e delação premiada para pessoas físicas, para indivíduos, não é só sair falando, né? Tem que ter prova, você tem que provar o que você está dizendo, né? E as provas estão aí, como reconheceu o TRF4 lá, provas sobradas. O Lula foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, e isso inclui ocultação de patrimônio. Então, tem provas sem fim de que ele usava aquele sítio, os pedalinhos tinham os nomes dos netos, que as coisas dele pessoais estavam lá, que ele frequentou aquele sítio praticamente todo fim de semana. Tem imagens do Lula lá, tem imagens do Lula no triplex, lá com o Léo Pinheiro, da OAS, que pagou lá as cozinhas. Então, é difícil acreditar que a gente esteja num país sério e que o Dias Toffoli, daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho mais. Eu não li, a decisão dele é longa, né, porque ele tem que dar uma enrolada, porque senão não consegue, né, criar esse papel de editor do Brasil, que agora a edição virou rasgar fatos e a realidade e criar uma outra realidade. Mas pelo que eu li da decisão do Dias Toffoli, ele cita ali as mensagens trocadas entre o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol, essas mensagens obtidas. Ele diz que as provas foram obtidas contra o Lula às margens da lei. O que a gente pode dizer das mensagens teoricamente trocadas entre o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol e obtidas ilegalmente por hackers, né, nunca periciadas? Isso pode ser citado numa decisão de um ministro do Supremo Federal? É um dia complicado para o Brasil, viu? Mais um.